Oi pessoal, eu sou o professor Otton e o vídeo de hoje é sobre como executar um comando como outro usuário com o sudo. Tipicamente usamos esse comando para executar comandos que apenas o usuário root tem permissão para rodar, mas ele serve para executar comandos como qualquer usuário. Por exemplo, adicionar um usuário no sistema só pode ser executado por quem tem privilégios administrativos. Root é um desses usuários. Vamos tentar executá-lo como o usuário atual. A propósito, o comando whoami mostra quem é o usuário atual, neste caso, aluno. Agora, adduser test. A resposta para o comando de adição de usuários foi: somente root pode adicionar um usuário ou grupo ao sistema. Nós podemos tentar rodar o sudo e depois adduser test. Quando o sudo é rodado sem parâmetros, apenas com o comando usuário ou root. Mas antes disso, seria interessante saber se o usuário aluno pode usar o sudo. Vamos executar sudo -l. Ele pede a senha do usuário aluno e aí diz: as entradas padrão para o aluno no Ubuntu são env reset, mail bad path, secure path. O que nos importa é a segunda parte da resposta. O usuário aluno pode executar os seguintes comandos no Ubuntu. Abre parênteses, all, que são todos, significa que ele pode executar o sudo como todo usuário, all, que são os grupos, aluno pode executar como qualquer grupo, e fora dos parênteses all, qualquer comando. Então, todos os comandos, como qualquer usuário, e todo grupo pode ser executado pelo usuário aluno com sudo, inclusive root. Isso está no arquivo /etc/sudoers, que é o arquivo de configuração do sudo. Inclusive, se a gente fizer cat /etc sudoers, não temos permissão para ver esse arquivo. Mas se fizermos sudo cat /etc /sudoers, nós estamos executando agora o cat como se fôssemos o usuário root. E ele exibe o conteúdo do arquivo. Não entrarei em detalhes de como esse arquivo deve ser editado. Agora nós temos 100% de certeza que podemos adicionar um usuário com sudo adduser. E vamos fazer isso. Sudo adduser test. Ele cria o usuário e pede a senha do usuário. Então, eu vou dar aqui uma senha qualquer. Algumas informações do usuário também são pedidas. Se a informação está correta, Y para sim. E pronto, o usuário aluno rodou o comando adduser como se fosse o usuário root por causa do sudo. Na verdade, nós podemos executar qualquer comando de qualquer usuário. Vamos pensar agora que eu quero observar o diretório do usuário chamado student. Então, eu vou tentar fazer isso com ls-l /home/student. Eu não tenho permissões como aluno para observar o diretório do usuário student. E eu não quero usar o sudo como root. Mas eu posso usar o sudo como se eu fosse o usuário student. Para isso, há a opção "-u", ls-l /home/student. E assim eu consigo ver o conteúdo do diretório do usuário student usando o sudo como se eu fosse o usuário student. Mas, na verdade, eu sou o usuário aluno. Maiores detalhes do comando sudo podem ser vistos com man sudo. Bem, pessoal, por hoje é só. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!